Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje eu venho por meio desse vídeo pedir o voto de vocês. Eu sou candidato a presidente, meu número é 77 e eu gostaria de falar para vocês que no meu governo todo mundo será rico, não existirá mais nenhum pobre, ninguém mais terá que esperar nas filas de hospitais para serem tratados e todos os problemas que o Brasil tem, eu vou resolvê-los. O Brasil vai ser o país mais rico do mundo, a gente vai produzir tecnologia de ponta e também no meu governo eu prometo encontrar a cura do câncer. A gente vai investir 100% na área da medicina e na área da tecnologia. Então todos os problemas serão resolvidos através da tecnologia. Pois bem, né? Achou muito incrível minhas propostas, não é? Então, pessoal, o vídeo de hoje, ou melhor, o dilema de hoje, eu gostaria de falar exatamente sobre isso. As eleições no Brasil. Claro que todo mundo é contra a pobreza. Ninguém gosta, ou melhor, ninguém em sã consciência gosta de ver outras pessoas sofrendo. Ninguém gosta de ver o seu país passando por diversos problemas sociais, pessoas passando fome, pessoas que não têm um tratamento adequado devido à má gestão de algumas áreas do SUS, que o SUS é excelente, porém muitos políticos e governantes acabam entrando na tal corrupção, e essa corrupção impede com que a verba destinada à saúde chegue até as áreas do SUS. Então não adianta você criticar o SUS e não cobrar seus políticos. Também não adianta você idolatrar tanto seus políticos assim e não cobrar coisas básicas, não ver você mesmo, não ver as coisas que você mesmo faz. Por que eu, entro, por que eu estou entrando nesse tema aqui neste canal? Bom, o objetivo do canal não é 100% falar sobre política, mas como eu sou de geografia, professores e professoras de geografia não vão me deixar mentir, a maioria dos professores de geografia e professoras gostam ou têm uma familiaridade com a política. Eu, inclusive, gosto muito de política. Não gosto dos políticos brasileiros, não é isso que eu estou falando. Não me entendo mal. Mas eu gosto da política em si, a questão da governança, a questão da hierarquia, não da governança, né? Não da governância, mas na questão da representatividade, né? A questão de poder, como se dá a relação, países que se desenvolveram muito através de boas ações adotadas por governos, né? Por exemplo, Japão e entre outros aí, mas esse não é o objetivo do vídeo, tá? O objetivo do vídeo é o seguinte: todos os políticos aqui do Brasil vão nos representar, independentemente se você gosta dele ou não, tá? A gente, enquanto população, enquanto sociedade, enquanto parte pensante e transformadora da sociedade, temos o dever de cobrar as pessoas que a gente mesmo elegeu para nos representar. E por que eu estou falando isso? Eu vejo aqui no Brasil muitas pessoas com a tal idolatria, pessoas que gostam do político e não gostam, não necessariamente pelas ações, né, mas por aquilo que fala. Né? Eu vejo muito o debate contra a esquerda e contra a direita. Isso me dá um nojo, tá? Porque eu acho que o debate deve existir. Mas a gente entra em tantas questões ideológicas. Né? O mais pobre está preocupado se ele vai ter o que comer amanhã. Se ele vai ter seu emprego daqui 2 dias, daqui um mês, daqui um ano. Se daqui 10 anos ele vai conseguir ter uma vida boa, vai conseguir ter sua casinha, vai conseguir ter seu automóvel, né? Vai conseguir proporcionar uma boa vida para os seus filhos, vai conseguir pagar uma escola particular, de repente, ou melhor, né? Um governo deveria proporcionar a toda a população uma educação de qualidade. A gente deveria ter a dinâmica das pessoas de escolas particulares sonhando em migrar para uma escola pública, né? A nossa realidade é totalmente distinta desse cenário que eu acabei de imaginar. A gente vê que muitos dos nossos alunos saem despreparados no ensino médio. Muitos não conseguem passar em uma faculdade pública, não conseguem ter uma boa nota no Enem, não conseguem passar em um vestibular de uma faculdade privada, não conseguem passar na universidade pública. Muitas pessoas, os nossos adolescentes, saem sem preparação. E por que isso? Culpa do professor? É culpa dos pais?
É culpa da estrutura? Negativo, nada disso. É algo generalizado. Eu não vou citar governos específicos nesse vídeo, porque não é o intuito agora, né? Mas temos as seguintes dinâmicas que acabam atrapalhando esse desenvolvimento intelectual dos nossos jovens. É algo enraizado, generalizado. O investimento X, que deveria chegar até tal colégio, ou chega quebrado, ou não chega, ora não chega, ou então temos que cumprir metas, né, para que chegue esse investimento. Isso é ridículo. A educação não é uma área de produção. Né? Temos aqui no Paraná, por exemplo, várias cobranças. O professor tem que trabalhar com os alunos tal coisa. Às vezes foge da realidade do aluno. Às vezes seria muito mais importante para o aluno trabalhar tal coisa em diferentes momentos. Então, quando você estipula metas, porém sem qualidade, né? Eu quero que você faça tal coisa. 5 dessas coisas por dia. Não estou nem aí para qualidade, mas você vai produzir 5 por dia. 5 textos. Né? Vai decorar o nome de 10 países por dia, por exemplo. Então a gente tem que se preocupar com a qualidade. A gente tem que dar um amparo para esse nosso aluno, para esse nosso jovem. Eu sonho em ver todo mundo com bons trabalhos, bons empregos, atuando na área que ama. Engenheiros, escritores, cantores, pesquisadores, médicos, arquitetos, né? Advogados. E por aí vai. Existe uma infinidade de profissões. Eu não quero ver os jovens, né, a massa de jovens, se transformando em auxiliares de produção, em montadores, secretários. Ah, mas eu sou secretário, tá falando mal de mim. É claro que eu não estou falando mal das pessoas que são auxiliares de produção, das pessoas que são montadores, das pessoas que são secretários ou secretárias. Eu não estou falando mal de vocês. A profissão é totalmente digna. Vocês são heróis por estarem aí nesses ramos e não roubarem, né? Estarem aí ganhando a vida de vocês. Então não confundam, tá? Tem muita gente que confunde o discurso. Não é isso que eu estou falando. O que acontece é que existem empregos que pagam mais, né? Que a renda é um pouco maior, e outros que a renda é menor. Por exemplo, se você tem um sonho de ser secretário, siga seu sonho. Seja, né? Aí é outra história. Mas, caso você seja secretário, algum técnico, né? Você sabe que o salário dessas áreas não é tão alto. Ah, professor, mas a gente não deve escolher a profissão por causa do salário. Concordo, é verdade, né? Mas os empregos mais basilares, infelizmente aqui no Brasil, possuem um salário mais baixo, uma renda menor, certo? Então, provavelmente, se você tem um sonho de ser um arquiteto, de ser um médico, ser um advogado, né, sua renda será elevada. Só que, para você ser um arquiteto, um engenheiro, um médico, um advogado, não é tão simples assim. Você não vai mandar um currículo num hospital querendo ser médico. Você vai ter todo um processo escalonado. Então, eu estou direcionando esse discurso a esse tipo de pessoa que tem o sonho de seguir uma profissão que vai lhe proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, né? Essa pessoa vai ter que se empenhar. Só que se não tiver a estrutura para que essa pessoa se empenhe, isso não vai ser possível, vai se transformar, como já é no Brasil hoje em dia, algo generalizado. Então, o importante é colocarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes em profissões específicas em que elas não precisem pensar, em que elas não precisem mudar a política, não precisem mudar a sociedade. E agradeça sempre que lhe oferecerem alguma coisa, mesmo que essa coisa seja insuficiente, né? Então, a gente vive num país com essa dinâmica. O Brasil, isso eu afirmo com todas as letras.
é um dos países com maior potencial do mundo. Temos um grande território. No nosso território não tem desastres naturais, né? Existem problemas, sim, né? Problemas ambientais, inclusive, problemas naturais, sim, mas não são de grande magnitude, correto? Temos uma grande população, um mercado interno consumidor, somos mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes. Somos ricos em vários recursos minerais, né? Recursos metálicos e não metálicos, inclusive, né? Recursos fósseis, né? Inclusive petróleo, né? Que é um dos recursos mais valiosos para a humanidade nos dias de hoje. Temos aptidão em absolutamente tudo. E por que você que está me assistindo, se esse vídeo chegou até você, compartilhe. Se você compartilha da minha reflexão, também compartilhe esse vídeo. Deixa o like, que não custa nada. Não para ajudar o vídeo em si, mas para que esse vídeo seja espalhado e circule para mais gente. Porque eu tenho certeza que com alguma coisa você vai se identificar. Então a gente vive num país com uma aptidão extrema. E a gente não consegue se desenvolver. A gente não consegue dar conta de questões simples. Temos essa maldita luta ideológica aqui no Brasil. Pessoas apoiando Bolsonaro sem ver as coisas que ele realmente fez no governo. Pessoas apoiando Lula sem realmente ver aquilo que o Lula fez no seu governo. Ah, mas para mim na época do Lula estava melhor. Ah, para mim melhorou na época do Bolsonaro. Pessoal, enquanto a gente olhar para o próprio umbigo, o Brasil não vai mudar. Isso é um fato. Então, enquanto a gente não começar a cobrar os políticos, pessoal, político serve para fazer aquele trabalho que a gente, né, votou, a gente confiou nele para fazer. Então, se ele faz um bom trabalho, fez o que deveria fazer. Se ele não faz um bom trabalho, a gente tem que cobrar. É simples. A idolatria está se instaurando aqui nesse país. Está gravíssima a questão da idolatria. A gente não quer mais saber das coisas que o político fez. A gente quer apoiar alguém, né, por causa da repulsão a alguma outra ideologia, como temos aqui esquerda e direita, conservadorismo, né, a questão do esquerdismo, do liberalismo social, e também tem o liberalismo econômico, né? Não é liberalismo o nome, é conservadorismo e progressismo. Acabei de lembrar. Claro que precisa existir uma certa oposição. Um governo sem oposição se torna autoritário. Isso é fato. Então, por exemplo, no conservadorismo, as pessoas são pró-vida, né? E já no progressismo, as pessoas são a favor do aborto. Então, sempre vai existir esse atrito ideológico, né? De oposição, diferentes valores. Porém, o que a gente deve fazer não é discriminar quem pensa diferente de mim, não é matar, né? Inclusive o que acontece no Brasil, querer matar quem pensa diferente de mim. Temos que chegar num consenso, cada situação, uma situação específica, né? Eu também, eu, né, como pessoa, sou contra o aborto. Mas existem casos específicos, tipo casos de estupro, casos de abusos, né? Em que se a gente fosse parar para pensar, se fosse com a gente, né? Principalmente as mulheres que, né, parem os filhos, que ficam grávidas, né? Os homens não ficam grávidos, até onde eu sei, né? Então temos que ser humanos, temos que ver essas especificidades, né? Obviamente que uma mulher e um homem, ao terem a relação sexual, a mulher pode ficar grávida, né? Então, eu não acredito que o aborto deva ser liberado em todas as ocasiões. Queira ou não queira, é uma vida que vai ser gerada ali no útero da mulher, certo? Então, o aborto é tirar uma vida que ainda não existe, mas que vai existir. Eu não quero entrar na questão filosófica disso. Se você discorda de mim, pode comentar, pode me xingar aí nos comentários. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou professor e eu acredito que a sociedade só vai se transformar através da educação e do ensino.
temos que focar nossos esforços na educação para que as pessoas comecem a pensar mais, refletir mais e terem noção da realidade que elas vivem. Né? Eu vejo pessoas apoiando Bolsonaro. Tudo bem. Se você apoia Bolsonaro porque você não gosta do Lula, ok. Né? O que a gente vai fazer? Cada um é livre. A gente tem o livre-arbítrio. A gente vive numa democracia. Só que temos que parar de ser idólatras. Não devemos apoiar candidatos devido à nossa afinidade com ele. Devemos apoiá-los devido às coisas que eles fizeram de fato. E não sobre aquilo que eles falam que vão fazer, falam que defendem. Certo? A gente sabe que tanto Bolsonaro quanto Lula não fizeram governos tão bons quanto poderiam. Eu quero ver alguém discordar de mim. Você que vota no Lula, você concorda que o Lula fez o melhor governo que poderia? Concorda? Concorda que não teve nada de corrupção, não teve nada estranho no governo dele? Se você acha que sim, comenta aí. Você que vota no Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro adotou as melhores medidas cabíveis? Tanto na pandemia, quanto na economia, quanto nas questões aí de escândalos de superfaturamento, né? Possíveis, supostos escândalos de superfaturamento, supostos escândalos aí com pastores, né? O que você acha? Comente aí, tá? Eu, enquanto professor, amo minha profissão, mas eu tenho um sonho, né, de transformar a sociedade. Sempre tive esse sonho. Por isso que eu sou professor. Acredito que através da educação, né, trabalhar certos temas, demonstrar a importância, né, da geografia, da política, né, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, seja muito importante. Matemática é importante? Muito. Português é importante? Muito. Política é importante? Muito. Muito importante. Né? Então, eu tenho esse sonho de transformar a sociedade. Né? Não sou candidato à presidência, né? Foi só uma brincadeira. Né? Tenho o sonho de mudar a sociedade, sim, né? Através da educação. Futuramente, quem sabe, através da política. Né? Comentem aí se eu fosse candidato, se vocês votariam em mim. Né? E uma coisa que eu falo nesse vídeo, e o que eu quero que vocês me cobrem, se caso um dia eu chegue a ser um deputado, um prefeito, enfim. Você vai guardar esse vídeo, vai lembrar minhas palavras. A partir do momento que eu trair qualquer pauta que eu venha a defender, você mesmo não vai mais me apoiar, por mais que eu tenha te ajudado. Você vai me criticar e vai ajudar todo mundo a abrir o olho para ver a pessoa que eu sou. Essa é uma promessa que eu faço desde já. Caso em um dia, em algum futuro utópico, eu venha me tornar aí um político. Tá certo? Você não vai se esquecer desse vídeo. Tá ok? Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu gosto muito de política e acho que a política é muito importante para a vida das pessoas. Por isso que eu venho trazendo aqui, então, alguns conteúdos puxando um gancho para a política. Esse já foi um vídeo mais com teor político, certo? Mas enfim, pessoal, caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, comente. É muito importante você comentar, porque a gente construi um debate, a gente construi uma ponte, né, de pensamentos. Outras pessoas comentam, eu respondo vocês. Tá certo? Então é isso, gente. Até o próximo dilema.